A Tecnobank é uma empresa de tecnologia que está no ranking de melhores empresas para se trabalhar. A empresa tem um olhar para o desenvolvimento dos seus colaboradores. Todos eles têm claro a visão da empresa e direção que devem seguir. Isso faz com que o olhar de dono seja a marca registrada de todos que atuam na Tecnobank e contribui para o alto desempenho do time. Putz, nosso resultado desse mês foi excelente. O nosso resultado, né? Não é o resultado da companhia, é o nosso resultado. Porque a gente faz parte daquilo. Recebemos Jefferson Piani, que é diretor financeiro de pessoas e cultura, para compartilhar as práticas que dão certo e elevam a Tecnobank para estar entre as melhores. Todo negócio que existe pessoas e todo negócio existe pessoas, a gente tem que ter um foco muito grande nisso, né? E a gente ser justo com as pessoas, né? A gente tem que ser tão generoso quanto as pessoas também são conosco, como empresa. Se inscreve no Melhores Cast, aqui recebemos melhores empresas para se trabalhar que compartilham suas práticas que dão certo e vão ajudar a você elevar a gestão de pessoas na sua empresa. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar, e hoje estamos recebendo aqui o Jefferson Piani, que vai dar uma aula para você de gestão de pessoas e finanças, porque o cara é diretor de financeiro e pessoas. Você já viu isso? Vai ser a primeira vez que a gente vai conversar com o RH, que tem os dois lados aqui, vai ser uma conversa muito rica. Já estava sendo, Jefferson, obrigado por estar aqui com a gente no Melhores Cast. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. É um momento único, né, para mim, enquanto profissional, enquanto empresa também, falar um pouco, compartilhar da nossa experiência com vocês. Muito bom, vai ser ótimo. E hoje aqui estamos com a Ana Seneviva participando, co-hosteando aqui comigo, né, Ana? Estou feliz de estar aqui de novo. Tá aqui de novo, já é o segundo já, né, que você já está fazendo parte aqui, participando. A Ana, especialista em performance de pessoas também, muito bacana, vai poder contribuir com a gente aqui para a gente conhecer um pouco do caso da Tecnobank, que aliás é ranking de melhores empresas para se trabalhar. Me diz aí, cara, você tá há 4 anos na empresa, né? Pegou um momento ali, chegou, você estava comentando que chegou Sim. 1 ano antes da pandemia e teve uma virada. Conta Sim. Primeiro um pouquinho da tua história, que você entrou pelo lado financeiro, hoje está nos dois, né? Tanto Sim. em People como finanças. Sim, comecei na Tecnobank em agosto de 2019, então cheguei no momento de profissionalização da empresa, participei desse processo. Foi um momento bastante desafiador, porque haviam poucos processos dentro do financeiro, então devagar a gente foi construindo junto com a equipe, com o time ali. Alguns meses depois já veio a pandemia, então desde o dia 20 de março, e essa data foi muito marcante, porque a gente saiu para fazer um teste, né, para saber se a gente voltava na terça-feira. Então Todo a gente mundo saiu saiu na assim, segunda. acho que Exato. semana que vem a gente volta, 2 no máximo. Exato. A gente saiu na segunda para voltar na terça e voltamos 3 anos depois, né? E foi um período assim bastante tenso, né, para o mercado, para o negócio. Então a gente viu o quanto essa pandemia ela trouxe de preocupação com relação à saúde mental das pessoas. E como a gente estava falando um pouco antes, né, acho que em termos de mercado foi muito ruim, mas em termos de cultura para a Tecnobank foi bastante importante, né? A gente conseguiu fortalecer uma cultura de preocupação com as pessoas. Então, isso foi muito forte, muito ativo e foi uma preocupação genuína, né? Não foi algo somente para falar, estamos fazendo. Não, era uma preocupação legítima com a Tanto saúde que mental. ficou, né? E ficou na empresa. Né? Então, tudo isso que nós construímos lá atrás, desde março, dia 20 de março de 2020, isso amadureceu e veio sendo construído e reforçado a cada mês que se passava. Então, nós tínhamos reuniões praticamente diárias para falar de como estava essa questão de saúde no mundo. Então, a gente acompanhava isso muito de perto, muito forte. Depois a gente foi diminuindo o espaçamento dessas reuniões, até que a situação se estabilizou, mas a gente continuou no trabalho remoto, 100% remoto. Né? Em um momento ali, em julho de 23, a gente decidiu começar a voltar, né? Mas não voltar 100% do presencial, porque a gente percebeu
que as coisas funcionavam, né? Mesmo no trabalho remoto, as coisas funcionavam. Mas nós tínhamos uma preocupação muito grande com relação à cultura, né? Um distanciamento por muito tempo começa a comprometer um pouco da cultura, né? Por mais que a gente conseguiu fortalecer a cultura de preocupação legítima contra as pessoas, mas como a gente mantinha isso, né? Então a gente começou a fazer um trabalho híbrido. Isso desde julho de 23 a gente está trabalhando dessa forma, de forma híbrida. Está funcionando muito bem. Isso reforça, as pessoas vão entendendo e vão fortalecendo essa cultura de preocupação com as pessoas, de respeito, de conseguir equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. E a gente precisa de formas de controlar, né, as entregas. Não pode simplesmente as pessoas trabalharem remoto e a gente não ter a certeza que as coisas estão acontecendo. Então, a gente tem ferramentas, formas de gestão ali para acompanhar as entregas dos projetos, as datas combinadas de fechamento. Então, tudo acontece perfeitamente nos dias que tem que acontecer. Né? Então, temos controle de eficiência, então, como você falou, né? Eu vim do financeiro, o financeiro tem muita questão de controle, de geração de eficiência, mas também resultado. Mas a gente não pode esquecer o lado humano. Né? Então, a gente consegue conciliar os nossos controles, sem ser controles excessivos que acabam não gerando valor, para que a gente tenha a segurança de que o trabalho remoto ele traz resultado. Né? E dentro da nossa companhia ele traz resultado. Acho que o benefício de sermos uma empresa com, não com 1.000 colaboradores, mas uma empresa que tem poucos, na casa de 100 colaboradores ali, facilita muito o nosso dia a dia, em termos de controle de entrega, em termos de efetivamente o que está sendo feito. Né? Então, isso para nós nos dá essa segurança e tranquilidade. Né? E como a gente estava falando um pouco antes também, né, importante salientar que a gente reforça muito essa cultura, e isso vem acontecendo, acho que de 1 ano e meio para cá, da geração de valor. Né? Então, isso vem um pouco ali do financeiro, de gerar valor, né? Fazer mais com o mesmo ou mais com menos. Isso é muito importante porque gera eficiência. Né? Então, dentro do financeiro, a gente controla essa geração de eficiência. E isso, quando a gente leva para pessoas, para o time de pessoas, eles entendem e começam a criticar o processo. Faz sentido esse processo? Está gerando valor para o meu trabalho? Está gerando valor para a companhia? Gera valor para mim? Se não gera valor, vamos descontinuar, vamos repensar, vamos melhorar. Né? Como que a gente melhora isso para que gere valor, né, para a companhia? Então, todo esse amadurecimento, ele vem e colabora muito com a nossa eficiência. Né? E, assim, de uma forma geral, traz um benefício para o colaborador. Né? Acho que esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional é fundamental. Isso é legal, eu queria abordar sobre isso, porque me chamou muito a atenção esse olhar que vocês têm, praticamente não tem uma divisão entre pessoal e profissional, porque na verdade, né, somos a soma de tudo ali, né? E vocês têm um olhar para isso muito forte, assim, né? Dessa interação entre o pessoal e o profissional. Como é que vocês lidam com isso? Sim. O indivíduo não é separado entre indivíduo pessoal e indivíduo pessoal. Somos um ser único. Né? Então, se eu estou com problemas em casa, consequentemente, eu vou ter problemas no meu trabalho também. É muito difícil separar isso, né? Por mais que a gente tenha inteligência emocional e consiga separar algumas questões, às vezes isso pesa. Né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar. Né? Hoje em dia se fala muito sobre saúde mental, né? Depois da pandemia, se reforça muito essa questão de ter o cuidado com a saúde mental. Então, isso traz um equilíbrio para a vida das pessoas. Né? Quando a gente olha para isso com cuidado e consegue administrar que hoje o colaborador não está bem, porque ele está com problema na casa dele, está tudo bem, mas a entrega dele também acontece. Porque aquele dia eu flexibilizei e no outro dia ele acelerou. Né? Cria essa reciprocidade, né? Exatamente. Então, é uma questão de respeito e, assim, acho que um pouco do senso de dono também, né? Acho que todo mundo tem que ter isso, né? Quando a gente tem a maturidade e tem o senso de dono aliado, as coisas vão acontecendo de uma forma natural. Né? Então, quando a gente fala assim, temos os controles necessários para que as pessoas façam as entregas, mesmo que remotamente. Acho que muito além de controle é a conscientização das pessoas do que é justo ela fazer como entrega, né?
e porque a empresa confia nela, Aham. e para que a gente consiga ter o resultado positivo, tanto para o colaborador quanto para a empresa também. Me chamou super a atenção quando você comentou, a gente estava lá fora, sobre esse senso de dono, porque acho que isso é uma coisa, é um desafio dos empreendedores de forma geral. Transferir esse senso de dono para quem está trabalhando e faz parte do seu time, que tem que ir atrás dos resultados, como você iria. Porque isso é o senso de dono, né? Sim. É o como você iria, é o como você gostaria que as pessoas fizessem. Aquela preocupação com o negócio, né? Genuína, assim, né? E como que você acha que isso está embutido na cultura do Tecnobank? Como que isso surgiu e como que vocês fazem para nutrir esse senso de dono? Legal. O time ali da liderança, basicamente ele foi formado, salvo algumas exceções, mas ali em 2019, né, que foi o momento de renovação da liderança, profissionalização, melhoria de processo. Então, esse time que entrou de liderança e os outros que foram entrando, estão muito alinhados com essas questões de senso de dono. A gente teve uma imersão, acho que há uns 2 anos e meio, para falar sobre senso de dono. Né? E quando a gente olhava assim, os conceitos, o que é o senso de dono, né? É você ser protagonista, é você assumir a responsabilidade, é você não culpar a empresa, culpar o mercado, culpar a outra área, e você assumir a responsabilidade e os benefícios também, né? O ônus e o bônus, né? Dos seus acertos, seus erros. Então, quando as pessoas começam a ter isso e falam assim, o acerto é nosso, né? O erro também é nosso, né? A gente começa a colaborar com isso. Então, a gente começa a ter esse senso de dono mais apurado, as pessoas se preocupam com a entrega, porque sabe que o resultado daquele negócio vai ajudar ela também, faz parte da entrega dela. Né? Então, isso tudo, a gente entende que esse senso de dono, ele vem ali de uma liderança formada lá atrás, que está conduzindo o negócio ali junto com a nossa presidência, conduzindo de uma forma muito clara e muito espontânea essa sensação de dono do negócio. Eu não aceito a gente desperdiçar dinheiro, a gente não aceita gastos indesejáveis, não aceita desperdício, não aceita algumas questões ali dentro. Tem alguns princípios Exato. que estão claros para todo mundo. Exato. E que estão de comum, todo mundo que entra a partir dali está de comum acordo Exatamente. com isso, né? É isso mesmo, a empresa é minha também, né? Eu faço parte disso aqui. E quando a gente está há um certo tempo na empresa, de fato você traz aquilo para você também, né? Você fala assim, putz, nosso resultado desse mês foi excelente. O nosso resultado, né? Não é o resultado da companhia, é o nosso resultado. Porque a gente faz parte daquilo, né? E acho que a gente tem a recompensa de poder falar que é nosso. Né? O nosso resultado foi muito bom, né? Acho que isso faz toda a diferença. Acho que isso parte também do que me chamou a atenção na nossa conversa, é de que tem todo mundo muito claro a visão da empresa, né? Todo mundo sabe para onde está indo, por que está indo e como está indo, né? E aí acaba tendo isso como um reflexo no dia a dia, né? Exatamente. A gente, anualmente, temos nossa rodada de planejamento estratégico, a gente define ali as metas de curto prazo, longo prazo, então a gente sabe onde estamos, onde queremos chegar, a gente divulga isso para a liderança, para alta liderança, média liderança. A liderança tem como papel divulgar isso para os liderados também, para que todos saibam quais são os próximos passos, onde a empresa quer chegar, e até para reforçar isso, a gente tem eventos já agendados para que a gente consiga dar mais clareza sobre esses próximos passos. Acho que a comunicação entre empresa e pessoas é fundamental. Né? E a gente tem oportunidades nesse sentido, né? Oportunidade de dar clareza para as pessoas, de falar qual é o caminho, de falar o que a empresa quer, que a empresa precisa, né? Então, quando a gente sabe por que estamos trabalhando, por que estamos ali, a dedicação é diferente. Sem dúvida. Até para corrigir o caminho, né? Por que está sendo corrigido, né? Porque Exatamente. não é o caminho, a direção. Né? Exatamente. E acontece, somos uma empresa de tecnologia que inova, que muda, e a gente desprioriza projeto e prioriza outro projeto. É dinâmico o negócio. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque o mercado muda, o mercado é dinâmico, e a gente tem que se ajustar a isso. Vocês são uma empresa de tecnologia, né? Como Sim. é que vocês usam hoje a tecnologia para a gestão de pessoas? O que você tem utilizado que tem sido muito bacana de compartilhar? Fantástico esse ponto. Eu acho que um dos motivos de sermos uma empresa muito boa para se trabalhar é a oportunidade das pessoas se desenvolverem e aprenderem.
né? Então, há um ano e pouco, mais ou menos, a gente entregou uma plataforma nossa principal plataforma de atuação com os nossos clientes, com uma tecnologia totalmente nova, tecnologia de ponta. Então, assim, todo o time de desenvolvimento, produtos, SM ali, trabalharam incessantemente nessa plataforma para que houvesse uma boa entrega. Então, toda essa movimentação de mudança, de inovação, isso traz crescimento para as pessoas, em termos de aprendizado, conhecimento, qualificação. A gente está lançando um produto novo também, que vai ser um produto que vai revolucionar o mercado, né? É um produto que está muito embasado no novo marco de regulatório, no marco de recuperação de garantia. Então, é um produto que pode revolucionar o mercado e vai revolucionar. Uma tecnologia nova, uma tecnologia que faz com que as pessoas aprendam outras coisas, outras tecnologias, outras informações, e isso faz com que as pessoas evoluam constantemente, né? Elas não ficam somente fazendo ali sustentação, cuidando somente de um produto, aquela coisa pacífica, não, é o tempo todo mudando. Além disso, a gente trabalha muito forte com o PDCA, né? O que é gerar o PDCA, melhoria constante, né? Então, o tempo todo a gente está revisando o processo. E aí, de novo, né? Nossa cultura de geração de valor. Olha o processo, faz sentido? Gera valor? Se gera valor, perfeito. Se não gera, dá para melhorar, né? Como a gente melhora isso? E as pessoas vão saindo da caixinha ali, que elas estão acostumadas no dia a dia delas, e vão expandindo e vão vendo outras possibilidades, vão fazendo outras coisas, e vem outras propostas. Né? Nem sempre a gente consegue aceitar todas as propostas, mas as pessoas começam a pensar fora da caixa. E elas se sentem confortáveis em compartilhar isso. Exatamente. Tem esse espaço, né? Isso sim, é importante. Sim. Então, assim, a liderança também, ela tem esse papel importante de ouvir e levar para frente. Né? E não pegar aquilo para si e falar assim, não, deixa que eu faço agora. Põe embaixo do braço, não, você teve a ideia, agora conduz, faz a entrega. E a gente tem entregas ali muito boas, né? E faz a diferença para o nosso processo, né? Então, eu acho que esse é um aspecto extremamente positivo, no sentido de as pessoas, elas crescem não somente em questão financeira, cargo, mas elas crescem na questão de conhecimento técnico, evolução, empregabilidade, porque não está naquela mesmice, naquela constância, ela está aprendendo coisas novas. Né? Acho que empregabilidade, ela vem muito em cima disso, né? Se atualizar, fazer novo, fazer diferente, poder colocar lá no seu currículo, eu fiz uma inovação, eu fiz uma entrega boa. Então, isso dá uma satisfação para as pessoas, né? E gera uma segurança para ela também, né? No sentido de que eu sou importante, né? Para o negócio, eu sou importante para a minha carreira, porque as pessoas são protagonistas das carreiras dela. Não é a empresa Tecnobank que vai direcionar a carreira da pessoa, é a pessoa que tem que direcionar a sua carreira. E quando ela parte desse momento de aprendizado e crescimento constante, ela vai melhorando cada vez mais a empregabilidade dela. Eu achei muito legal quando você contou pra gente que o turnover que vocês têm... Gente, assim, eu olhei o número... Muito baixo. Tá aqui. Falei assim, fala será o número, que tá certo? Fala o número, esse número é muito bom. Tá numa dessas eu fichas posso falar aqui. de cabeça 1,83. Em 24 foi 1,83 de turnover. Olha esse turnover versus aí. uma média de mercado do mercado de tecnologia de 9%. Então, O mercado de mercados tecnologia, o turnover é alto. com assim, né? empresas certificadas pela GPTW. Né? Não Então, é fácil. essas empresas já são certificadas e estão turnover ali na casa de 9%. Se você pegar as fora do ranking, deve ser muito maior. E um outro ponto, né? 9% foi o melhor resultado em alguns anos. Alguns anos passados, né? Então, assim, já tem uma outra tendência, Exatamente, né? Muito legal. E quando um outro dado importante também, até para complementar isso tudo, quando a gente olha o nosso quadro de pessoas, 74% das pessoas têm mais de 2 anos dentro da empresa. Quando a gente aumenta um pouquinho essa faixa, vai ali para 3 anos, pessoas que têm mais de 3 anos na empresa, está na casa de 57%. Né? Ou seja, as pessoas gostam de trabalhar na empresa, elas querem continuar. E quando a gente faz algumas conversas pontuais e a gente pergunta, assim, sutilmente, né, o que você espera de carreira, o que você espera de Tecnobank, não é fora do comum ouvir, eu quero me aposentar aqui, quero fazer minha carreira aqui. O desejo de exatamente. permanecer, né? E de às pertencimento, vezes, assim, né? eu já tive a oportunidade de fazer entrevista de desligamento, porque o colaborador cresceu para uma outra empresa,
e tá tudo bem. Uhum, Infelizmente, faz parte. ele foi para uma outra empresa, mas foi bom para ele. A gente ali, como empresa, a gente se recompõe e vamos seguir em frente, né? Uhum. E eu ouvi de profissionais, assim, não foram poucos, falar assim, eu queria me aposentar na empresa, né? Mas, assim, o momento não ajudou. Então, aconteceu uma proposta mais interessante, eu estou saindo com o coração partido, Uhum. porque eu queria terminar minha carreira aqui dentro. Então, quando a gente ouve esses relatos, a gente pensa, estamos no caminho Cada certo. Estamos vez fazendo mais bem. raros, né? Exatamente. Estamos no caminho certo, né? Acho que é esse o ponto. E como a gente melhora, né? Esse é o desafio, porque quando a gente tem esse público tão fiel, né? Pessoas que 74% das pessoas têm mais de 2 anos dentro da empresa, aí é o desafio. Como a gente equilibra isso, né? A expectativa do colaborador em crescer, porque ele já está, sei lá, 2, 3, 4 anos dentro da empresa, versus a geração de oportunidade que a empresa é capaz de gerar. Uhum. Né? Então, o equilíbrio entre esses dois pendentes, aí, esses dois pilares, é o que é difícil ali no dia a dia. Então, não é só o que a gente pode proporcionar, não é só o crescimento em salário, em carreira, em cargo, mas o que a gente pode proporcionar de crescimento, isso é natural, é aquilo que eu comentei há pouco. As pessoas crescerem no sentido de expandirem, né, seu Salário de conhecimento. desenvolvimento. Né? Exatamente. E Uhum. todo o resto é consequência. Aham. Dinheiro é consequência, cargo é consequência. Quando você está crescendo, você está aprendendo, está desenvolvendo, estão vendo. Né? Parece que não, mas a gente vê. Né? A gente sabe quem está ali crescendo, se desenvolvendo e estão sendo reconhecidos e estão aprendendo e estão evoluindo e assim a gente vai seguindo nesse desafio de equilibrar esses dois pontos dentro da balança, que é um desafio. Eu acho que você traz para esse podcast, para essa oportunidade de aprendizado dos empreendedores que assistem a gente, os RHs que assistem a gente, uma experiência muito única da sua trajetória em finanças e agora trajetória em recursos humanos. E citando um momento que você estava falando pra gente, puxa, essa empresa se preparou para crescer. Hoje, se a gente acelerar nosso crescimento, a gente dá conta, a gente está preparado, a gente não vai sair correndo atrás de se estruturar para conseguir sustentar esse ritmo. Se você tivesse que dar um conselho para quem está buscando acelerar o seu crescimento, mas de uma maneira sustentável da forma como vocês fazem. Pegando o seu background de finanças e de RH, que conselho você daria nessas duas frentes para essas pessoas? Pensando na questão finanças, eu acho que é importantíssimo ter controle, tá? Então, assim, você ter números consolidados, constante, confiáveis. Não dá para a gente ter gerar informação ali a partir de dados distorcidos, de informação não confiável. Primeira coisa que você tem que ter é uma estrutura financeira muito bem construída, uma base muito sólida. Né? A partir dali você começa a gerar indicadores e informações para ajudar nas tomadas de decisão. Né? Então, acho que o primeiro ponto dentro do financeiro é isso. Né? Foi isso que eu construí lá dentro. Vamos estabelecer aqui, ó, vamos implantar nosso ERP, vamos construir aqui, construímos nossa base, plano de contas, tudo estruturado, bonitinho, centro de custo, vamos lançar o orçamento, então vai ter orçamento agora, planejamento financeiro, então começa a gerar indicador e começa a ter visão de eficiência de negócio, questão financeira. Perfeito. A parte de pessoas, a gente precisa ter, acho que independente do negócio, né, a gente por ser uma empresa de serviço, nosso principal insumo são as pessoas, então o nosso cuidado com pessoas tem que ser ainda maior. Mas você pega uma indústria, uma fábrica, um comércio, o comércio é forte em pessoas também, mas todo negócio que existe pessoas, e todo negócio existe pessoas, a gente tem que ter um foco muito grande nisso. Né? E a gente ser justo com as pessoas. Né? A gente tem que ser tão generoso quanto as pessoas também são conosco, como empresa. Né? Empresa rentável, lucrativa, vamos ser justos com as pessoas. Né? O quanto elas estão crescendo com a gente, o quanto elas estão evoluindo, não somente em termos financeiros, como eu falei, mas em termos de como a gente consegue dar mais visibilidade para o profissional, como a gente faz ele crescer, como a gente faz ele se sentir importante e parte do negócio. Eu acho que na hora que o empreendedor ele olhar essa questão financeira muito bem estruturado, e eu sei que para o empreendedor é muito difícil ele olhar além do fluxo de caixa, né? Que geralmente ele olha somente o fluxo de caixa, porque o financeiro vai olhar a grana dentro
dentro da conta, né? Efetivamente é isso. Mas todos os outros indicadores de eficiência que ele pode medir, né? Que ele pode cortar gasto, que ele pode otimizar processo. Então, tem um monte de vantagens em você ter esse tipo de controle. E quando você olha para o time de pessoas, é 100% pessoas. Né? E aí você vai estruturando os processos, então você vai reconhecendo os profissionais, você vai identificando quais são as pessoas-chave dentro do seu processo, e você vai valorizando, e você vai trazendo para o dia a dia, e você vai deixando as pessoas cada vez mais estratégicas. Profissionais que quanto mais estratégico eles são, mais parte do negócio eles se sentem. Né? E acho que a cerejinha do bolo ali é o profissional ter o senso de dom, né? A gente conseguir, se o empreendedor conseguir incentivar isso, né, e fomentar isso no time, acho que isso fecha com chave de ouro. Muito bom. E aí, tá gostando dessa conversa aí? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquele like. Quando você dá o like aqui, o YouTube entende a relevância do assunto e vai distribuir ainda mais informação para o mercado, que é isso que a gente precisa. Trazer as melhores práticas e difundir práticas. Você está vendo práticas aqui, forma de visão, de gestão de pessoas muito bacanas que você pode aí implementar na tua empresa. Precisa estar atento a isso. Vocês já estão há alguns anos figurando no ranking, né? Eu imagino que vocês devam ter vários insights a cada ano, a cada pesquisa, né? Pontua um ou mais casos que você queira colocar que foram muito relevantes no sentido de, olha, o que eles estão trazendo para nós e que vocês mexeram e sentiram a diferença. Tá, pesquisas de clima para qualquer empresa, ela vem muito para te dizer se as suas ações estão corretas. Né? Se você, como empresa, está agindo de uma forma adequada com o que as pessoas esperam. Né? E ali dentro vem muitos insights. Né? Vem insights que falam que situações têm que ser melhoradas. Ou, às vezes, tem situações que falam assim, a empresa vive isso, não tem como a gente mudar. Então, por exemplo, às vezes tem algumas questões, a empresa tem um certo excesso de burocracia, mas nós somos uma empresa regulada, a gente tem ISO de privacidade, a gente tem ISO de segurança, a gente tem ISO de compliance, a gente tem auditoria financeira, fiscal e trabalhista faz anualmente. Parte do business ser assim. Né? Então, assim, a gente tem que ter processo, a gente tem que ter estrutura, a gente tem que ter política, e isso tudo, em alguns momentos, as pessoas podem entender que é uma burocracia desnecessária, mas é uma forma de controle para que a gente atenda às exigências. Né? Então, a gente procura deixar isso claro, quanto isso gera valor. Né? Então, isso é importante para o nosso negócio. Qualquer empresa, grandes empresas que contratam empresas médias, pequenas ou até as grandes, elas vão ranqueando seus fornecedores. Né? A forma de ranquear seus fornecedores é saber o quanto essa empresa é compliance, o quanto essa empresa tem segurança da informação, o quanto essa empresa é confiável financeiramente, né? Se ela tem saúde financeira para durar mais 2, 3, 4, 5, 10 anos, se ela tem perpetuidade. Então, quando a gente passa por todos esses ciclos de avaliação, né, de certificação, de auditoria, nós precisamos ter esses controles. Né? Então, que é o que garante até essa tranquilidade das pessoas que trabalham lá de quererem ficar mais tempo porque sabem que esse é um business que vai durar. Exato. Isso nos proporciona uma perpetuidade para o negócio. Né? Então, tudo isso que foi construído desde lá de 2019, o objetivo é a perpetuidade do negócio. Né? Então, não é só para parecer bonito. Né? Acho que a gente precisa ter isso muito claro, né? Do valor que isso gera. Né? E isso está dentro do que a gente acredita como valores também, né, para o negócio. Né? A gente tem que ser uma empresa ética, uma empresa correta, uma empresa que trabalha de acordo com as políticas dentro da empresa, que ela não exista somente por existir. Nossa missão, visão e valor é uma missão, visão e valor praticada. Ela não está somente pendurada na parede. Né? Então, até uma dica para empreendedores, acho que importantíssimo quando se definir missão, visão, valor, ser muito claro com isso e sustentar isso para o negócio. Né? Não adianta a gente ter isso escrito e pendurado na parede. Não praticar aquilo ali. Né? Mais uma vez, geração de valor. Né? Se aqueles valores não geram esse crescimento, não geram essa repercussão positiva, ou não é a verdade da empresa, refaz. Né? Não tem fórmula de bolo, né? Tem que fazer o que é real, o que é certo. O que a sua empresa acredita? O que você, como dono, como sócio, você acredita? Acredito que a empresa é isso aqui, acredito nesses valores. Então é isso que tem que ser praticado. E os
que colaboram com aquilo, que acreditam naquilo, vai estar ao redor da empresa. Porque o organismo, a empresa, ele acaba expelindo quem não estiver alinhado com a cultura. Né? E é uma coisa incrível. Acontece naturalmente. Naturalmente. Né? Quanto mais clara a cultura, né, e tiver comunicada, encurtida, naturalmente mais rápido acontece isso. Ou o profissional sai por si só, fala assim, não é pra mim. Não deu match. Né? Ou a empresa acaba saindo porque o resultado não está vindo. Mas Jefferson, ninguém sai, 1,89% de turnover. Sinal que vocês estão no nosso RS está excelente. Exatamente. Esse é o seu ponto, assim, como vocês selecionam as pessoas? Conta qual é o segredo. Essa é a pergunta, porque... As pessoas certas, como vocês acham as pessoas certas? O processo de vocês deve ser fantástico. Eu acho que é um pouco o que você falou também, de termos clareza do que a gente acredita. Então, quais são nossos valores? A gente tem claro, a gente sabe. Então, quando as nossas analistas ali, a Bia, a Deia está de licença maternidade, mas quando elas fazem o processo de recrutamento e seleção, elas sabem exatamente quais são os nossos valores. E quando elas vão falar com as pessoas, elas já identificam, isso aqui não vai dar certo. Obrigado pela conversa, vamos partir para outra. Então, a nossa assertividade com relação a recrutamento e seleção é excelente justamente porque os profissionais que estão fazendo as contratações, estão fazendo as entrevistas, o recrutamento, eles sabem do que a empresa precisa. Conhece o gestor, sabe o que o gestor precisa. Então, esses profissionais que fazem esses trabalhos, vai lá, conversa com o gestor, entende, já conhece o gestor de anos. Né? Então, os profissionais que cuidam da parte de recrutamento e seleção têm mais de 3 anos de empresa. Então, sabe exatamente quem são os gestores, qual é o perfil que o gestor que vai dar certo, qual é o perfil que não vai dar certo. Então, assim, quando ele vai para o mercado, às vezes demora para vir uma vaga, para fechar aquele candidato, e tá tudo bem. É melhor a gente demorar na contratação e contratar certo do que contratar rápido e ter que demitir depois de 3, 4 meses, gerar uma frustração no profissional que veio, gerar uma frustração para o gestor, para a equipe, para a empresa. Isso é muito ruim. Então, às vezes, a gente prefere demorar um pouquinho mais de tempo né, e trazer a pessoa certa. A gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Né? Exatamente. Então, deveria muito mais avaliar o comportamento, a cultura, né? Porque é isso que vai fazer a pessoa ficar mesmo. Né? Exatamente. Perfeito. Legal. Nesses anos aí que você foi para People, qual foi o maior desafio que você já passou e como que você superou ele? E você que é RH, gestor de pessoas dentro da sua empresa, você trata com seguros benefícios para sua empresa, não tem a melhor experiência, você precisa contactar a Aceto Seguros, que é patrocinadora oficial aqui do Melhores Cast, nossa parceira. Eles são a única corretora de seguros Prime do mercado, onde eles vão trazer a melhor experiência, tanto na gestão do contrato, para você, o RH e a empresa, quanto na experiência de atendimento com um concierge exclusivo para os seus funcionários e dependentes. A melhor corretora, a única corretora Prime do mercado, vai resolver a gestão e a experiência do atendimento do seu seguro-saúde da sua empresa. A gente estava falando um pouco antes, né? Você perguntou onde é mais difícil, né? Trabalhar em finanças ou no time de pessoas, né? Finanças, o número tem que bater. Exatas. No final do mês, o número tem que bater, a data tem que ser entregue na data certa. Então, trabalhar em finanças é muito mais simples, né? Lógico, tem toda uma complexidade, não é fácil, é muito difícil. Mas as variáveis são mais controláveis. São controláveis e não são intangíveis, né? São o intangível. Objetivas, né? Elas são objetivas. Exatamente. Na hora que você vai para o lado humano do negócio. Exatamente. A gente teve algumas situações bem delicadas ali, né? Quando eu cheguei na área de pessoas, já veio uma avalanche, assim, de preocupações com relação a equipe, times ali que estavam com alguns problemas. Então, assim, o time de pessoas ali na época me apoiou muito no sentido de falar assim, não, caminho certo isso daqui, vamos fazer um plano de ação, vamos trabalhar dessa forma. E assim, articular muito com os gestores para que a gente melhorasse o clima da área. Então, a gente tem pesquisas que nós fazemos ali, a gente congelou um pouco a pesquisa, que era quinzenal, então agora a gente vai mudar a periodicidade, mas a pesquisa quinzenal que nós fazíamos estava mostrando um descolamento do que a gente esperava versus o que vinha acontecendo. Então, isso gerou um alerta, fomos lá, o time de pessoas de cultura começou a atuar, fui aprendendo com o time também, porque é um time bastante sênior, então me ajudou a entender o negócio, então a articulação com o gestor foi muito mais fácil, então entender com o gestor as dificuldades, a gente criamos alguns planos de ação, fomos
entregando esse plano de ação, as coisas foram amenizando, fizemos alguns movimentos e as coisas se acomodaram. E foi um ufa. Mas legal que vocês diagnosticaram e agiram rápido ali, Sim. né? Foram logo ali. Sim, por isso que eu falo, é importante ter ferramentas. Se você não tem ferramenta para acompanhar, você não sabe se está bom ou se está ruim. Não sabe nem o que. No momento que você tem ferramentas, se você começa a ver o resultado caindo, tem um problema aqui, acende uma luzinha amarela, vamos olhar com mais cuidado, continua caindo, acendeu a luz vermelha, vamos interagir. Né? Agora a gente entra, né? Antes de estourar o problema maior. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de controle, de olhar as ferramentas, de olhar os indicadores, por isso que eu falo, indicador não é só no financeiro, indicador também é no time de pessoas, né? Essas áreas estratégicas, comercial também é extremamente estratégico, tem que ter indicador. Todas as áreas têm que ter indicador, operações tem que ter indicador, sistema tem que ter indicador, né? Indicador de eficiência, de entrega, de pontualidade. Então, todos os indicadores têm que ser analisados com extremo cuidado, com extremo critério, para que as coisas que estão fugindo ao controle seja, não, vem aqui, vamos resolver, vamos corrigir e vamos seguir em frente. Muito bom, legal. O que você sentiu internamente a partir do momento que vocês começaram a entrar no ranking? Do olhar do próprio colaborador para o impacto dentro e também como marca empregadora, assim. O que você sente reverberar hoje no mercado e internamente? Na primeira certificação, eu estava no financeiro. A gente já vinha construindo um trabalho muito forte ali, o time de pessoas e cultura na época já conduzia um trabalho muito forte de aculturamento, de uma cultura forte ali em termos de cuidado com pessoas, de olhar para as pessoas de uma forma diferente, com respeito e tal. E quando veio foi uma satisfação. A gente se inscreveu achando que não ia nem acontecer. Vamos tentar para a gente ver qual é o resultado. E foi um baita resultado. Né? Logo na primeira? Logo na vocês primeira. se inscreveram e já ranquearam. Foi um baita resultado. Que legal. Né? Então, assim, nos encheu de orgulho e de vontade de continuar. Né? E, de novo, né? Estamos no caminho certo. Estar no caminho certo, a gente consegue identificar através dessas pesquisas. Né? Então, pesquisas de clima vai nos dando o termômetro. Né? O termômetro está no caminho certo, continua. Tem esses pontinhos para corrigir. Porque, às vezes, você vai lá e tira uma nota 90, por exemplo, 95. Então, tá muito legal, mas, assim, não chegou no 100. Né? E chegar no 100 é muito difícil. Né? E tá tudo bem. Mas tem aqui aqueles 10 pontos que tem alguma insatisfação com as pessoas. Né? E às vezes a gente tem a preocupação, a gente tem o olhar, a gente tem o conhecimento e a ação, ela leva um tempo para acontecer. Né? E às vezes a percepção fala assim, não está acontecendo nada. Não, está acontecendo. Por isso que é importante, a gente fomenta, o nosso nível de adesão à pesquisa é bastante alto. Né? Então, geralmente não responde à pesquisa quem está afastado, quem está de férias ou por algum motivo muito pontual, mas as pessoas elas participam muito da pesquisa. Legal. E eu vejo isso como um voto de credibilidade. Assim, eu acredito. Eu acredito, eu respondo, eu falo bem, eu falo mal, e está tudo bem. Não tem retaliação, muito pelo contrário. Tem a gente junta tudo aquilo ali e fala assim, qual a lição aprendida aqui? E a partir dali a gente cria alguns planos de ação, como eu falei. Eles percebem que gera um efeito, né? Exatamente. Isso que é legal, por isso que se engajam a responder, porque veem que vocês estão olhando aqui. Exatamente. Né? Então, assim, teve alguns pontos assim, precisa melhorar a comunicação. Vamos melhorar a comunicação. Então, a gente começa a fazer comunicação com a liderança, começa a fazer comunicação corporativa, né, em termos de uma news ali que o time de marketing divulga mensalmente, com todos os eventos que aconteceram na empresa, com tudo que aconteceu na empresa. Então, a gente começa a buscar ações para melhorar a comunicação. Então, tudo que vem ali dentro é gerado um plano de ação. Às vezes o plano de ação não é imediato. Né? Ações menores, assim, a gente consegue fazer mais rápido. Ações maiores, que envolvem investimento, aí a gente tem toda uma questão de aprovação, de orçamento, de estudo de mercado, como a gente otimiza isso, como a gente melhora, mas não está nada parado. Tudo está funcionando. Tudo está acontecendo em movimento. Né? No momento certo vai acontecer. Jefferson, eu preciso comentar isso. Diga. Porque faz mais de uma hora que a gente está conversando com o Jefferson fora e dentro dessa sala. E a sua serenidade, assim, é algo que não dá para ignorar. Alguém de finanças e RH que aborda esses temas e nem surtou ainda, né? Não, tá tranquilo. Não, tranquilo.
Conta pra gente como que você construiu seu estilo de liderança. Muito bom. Eu já tenho 50 anos, né? Comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu acho que essa experiência, e assim, foram trabalhos muito difíceis. Eu acho que toda a dificuldade ali de início de carreira, de trabalhar como office boy, de se expor, isso vai te deixando cada vez mais forte, né? Vai te preparando, vai te fazendo entender as coisas. Então, eu comecei a trabalhar na década de 90, então imagina, 90 era uma outra cultura. Imagina fazer pesquisa de clima na década de 90. Amigão, não tá satisfeito, vai embora. Ainda mais tem uma o fila, contínuo ali, né? Eu também fui exatamente, contínuo, né? tem uma Office boy, fila ali de gente querendo sua vaga. Meu, você não tá feliz, vai não embora. quer, tchau. Pedir aumento pro seu gestor, era o outro mês seguinte era ser demitido. Né? Então eu cresci com isso, aprendi isso e fui mudando porque eu não acreditava nisso. Né? Então, assim, eu tive gestores que foram excelentes na minha vida, foram professores que eu trago na minha mente até hoje. E teve gestores que eu aprendi muito porque eu não queria ser como eles. Aprendi o que Isso não é fazer. Exatamente. Então, eu tive gestor que falou assim, eu vou sair da empresa, não é meu estilo. Não é meu estilo brigar com as pessoas para conseguir algo. Né? Eu sempre tive comigo muito claro que acho que essa ponderação que você falou, né, acho que a gentileza, a educação de pedir algo, né, você não precisa impor para que a pessoa faça. Se você precisar impor, tem um problema. Né? A pessoa, no mínimo, não te respeita. Se você tem que impor para que a pessoa faça algo, ela não te respeita. E na hora que você constrói com as pessoas, eu sou muito mais no sentido de construir, né? E na hora que a gente constrói com as pessoas, as coisas acontecem de uma forma muito mais natural. Né? Então, eu sempre acreditei nisso. Né? Teve momentos que eu falei assim, eu vou sair daqui porque esse aqui não é o meu lugar. Né? E eu não concordo com isso. E aí as coisas acontecerem de uma forma, de uma reviravolta, e tudo mudar, de repente. Né? Eu ir para uma outra área, outro gestor, e agora sim, agora ficou como eu acredito. Né? Mas assim, eu já, como eu falei, já pensei em sair de empregos, sem outro emprego, sem nada em vista, por desalinhamento de valores. Né? Eu acho que não tem nada que pague esse alinhamento de valor. Né? E dentro da Tecnobank eu encontrei isso assim, muito forte. Muito forte. E até um ponto, né, que isso se fala bastante nas pesquisas de clima, que essa questão de respeito ao indivíduo é muito forte dentro da Tecnobank. Então, eu poder ser quem eu sou efetivamente, eu não precisar colocar uma máscara para disfarçar, para agradar meu chefe, para agradar meu par, isso não tem preço. E as pessoas sentem isso, e elas falam isso nas pesquisas. Falam assim, eu posso ser quem eu sou. Eu posso falar o que eu penso. Né? Isso é muito bom. E quando a gente lê essas respostas dentro da pesquisa, nossa, nos dá uma satisfação, né? Porque vocês estão criando o ambiente que vocês querem mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Isso tudo gera um engajamento e gera resultado. Ninguém precisa ser parecido comigo. Eu faço questão nas nossas contratações, eu sempre contratar pessoas que vão trabalhar comigo que tem um perfil diferente do meu. Porque eu acho que essa diferença de perfil, ela agrega muito, né? Recentemente a gente contratou uma pessoa para o time ali que o perfil dela é bem descolado do meu, né? A gente faz uns testes ali de personalidade, a gente vê e compara, né? O perfil do gestor. E essa era a ideia mesmo. Exatamente, né? Porque pensar igual a mim, eu já vai penso. Agregar, né? Só vai colaborar com o que eu estou falando, né? Então, assim, eu quero apoio do que eu estou falando, eu quero os melhores caminhos. Um contraponto. Então, na hora que eu tenho uma percepção, tenho uma ideia e vem uma outra pessoa e tem total liberdade para falar e fala assim, faz sentido o que você está falando. Ou senão, não faz. Olha, vamos pensar dessa forma. E a gente às vezes chegar numa terceira via. Sim. Né? E tá tudo bem. Né? Eu acho que é isso. É aquela coisa que a gente tá falando do colaborativo. Né? Colaborativo com os de cima, com os pares, com os colaboradores. Então, quando a gente consegue ter esse ambiente colaborativo, não tem problema, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes, né? O profissional de outra área chegar aqui dentro da área de pessoas e cultura financeira, olha, esse seu processo acho que pode melhorar, porque está causando impacto lá no cliente. O pessoal do comercial vira e mexe, vai lá e fala com a gente. Assim, o pessoal do meu cliente ali reclamou de tal
processo de vocês. É mesmo? Vamos melhorar? Qual a sugestão? E a gente ouve, a gente aplica dentro do que a gente pode aplicar. Uhum. Obviamente, a gente tem processos estabelecidos, tem políticas e tal. Desde que não fira nada disso, que nada interfira na nossa segurança, na nossa credibilidade, os nossos processos, a gente ajusta ali, não tem o menor problema. Uhum. O importante é que a gente consiga criar esse ambiente colaborativo. Não, que em outros lugares seria percebido como... Você cuida do seu, que eu cuido exatamente. do meu, né? Não vem dar palpite no que você não é especialista. E vocês tendo essa abertura e fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis de opinar com relação ao negócio, agora, para mim, tá fazendo sentido o senso de dono. Porque é isso. O dono não tem as barreiras do departamento. Ele tá olhando toda o toda dono a operação. vai mexer onde precisa mexer, na hora que precisa mexer, do jeito que precisa Exatamente. mexer. Não tem esses limites. Então, quando vocês permitem que as pessoas possam, dentro do estilo delas, Ter esse olhar e essas contribuir. barreiras Uhum. e trazer os valores delas e trazer as contribuições delas além das áreas onde elas atuam, agora para mim eu consegui ver o senso de Na dono na prática, prática. A gente fala muito assim de portas abertas, né? Então, a área de pessoas e cultura tem relação com todas as áreas. Então, o marketing vai lá, a diretora de marketing, a Renata, vai lá, conversa comigo, conversa com os demais, aí fala assim, olha, uma sugestão aqui. Putz, perfeito, vamos fazer. Né? Vem o profissional do comercial ali falar com a gente, ótimo, vamos fazer. Fazendo sentido para o negócio, de novo, gerando valor. Tem que gerar valor. Tá todo mundo com uma preocupação Exatamente, de gerar valor, né? Parece ali, às vezes eu sinto que é todo mundo sócio. Né? A gente tem nosso comitê semanal ali e quando a gente vê as discussões, parece que é uma mesa de sócios conversando. Muito bacana. Né? E discutindo sobre o negócio. Né? E cada um olhando o melhor para o negócio, não olhando melhor para a sua área. Não, tem uma preocupação ali com relação às questões jurídicas, a questão comercial, a questão de financeiro. Cada um contribui com o seu de modo que o negócio flua. Né? Isso é muito importante. Muito bacana. Jefferson, qual que é a sua próxima área? Depois que você vai acumular, depois de finanças, Vai pro RH, marketing agora. Olha. Para por qual aí. vai ser a sua próxima fronteira? Por enquanto eu tô focado no que eu já tenho. Que já é um bom. É o que eu Exatamente. falei, né? Mas Pessoas deu é um um desafio sorrisinho sempre. maroto, acho que há Não, um existe. plano, há um Não, plano. Porém, Não, eu acho que assim, brincadeira. eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer dentro do time de pessoas e cultura ali dentro. Trabalho com pessoas é infinito, Exatamente, né? ele é infinito, isso é gostoso, que a gente tava falando, né? Eu cheguei numa fase da minha carreira dentro do financeiro e falei assim, e agora? Qual o próximo passo? Arrumei a casa toda, né? Você falou, arrumei o Exatamente. financeiro, o que eu faço aqui? Então, agora? assim, as coisas estão funcionando aqui dentro, já está ok e tal, qual vai ser o próximo passo, né? E começa a vir aquela dúvida. E quando surge a oportunidade de pegar o time de pessoas e cultura, assim, que já estava muito bem estabelecido, muito bem criado com os processos, mas tudo é dinâmico, né? O financeiro também, todo dia ele tem uma inovação, ele tem uma coisa nova a ser feita, né? Mas não com tanta velocidade, porque, assim, as coisas já estão muito melhor estruturadas. E quando você pega o time de pessoas, que é aquela coisa do dia a dia. do intangível também, do subjetivo, como que você vai melhorando isso? Isso gera desafios, não são diários, são hora a hora. Né? E todo tempo a gente tem uma coisa nova, todo tempo putz, tem que melhorar esse processo. Não tem política disso, temos que falar disso. Tem que falar com tal gestor, isso não está certo. E assim, é o tempo todo, né? É muito dinâmico. Alinhado com a visão da empresa, para onde ela quer ir, o que vem de desafio de pessoas que vocês têm que estar começando a pensar? Eu acho que é um pouco disso, de a gente criar esse plano de sucessão, porque a expectativa também é que a empresa, em 5 anos, ela cresça ali uns seus 30%, pelo menos. Tá? Porque esse novo produto que está chegando é um produto que tem um potencial muito forte, que obviamente não vai ser para o primeiro ano, segundo, mas ele tem uma curva de maturação e assim, a expectativa é que em 2, 3 anos ele já esteja muito mais maduro e gerando muito mais oportunidade, e gerando oportunidades, novas vagas, as pessoas preparadas para que consiga crescer baseado nesse produto novo. Então acho que o nosso desafio como companhia é fazer esse negócio tracionar, gerar demanda, gerar o faturamento, gerar resultado, e aí toda a estrutura também ela cresce.
né? Se a gente está crescendo aqui o nosso negócio em 30%, nossa estrutura também vai crescer próximo a isso. Obviamente, a gente tem que fazer mais com igual ou mais com menos. Tá? Então, a gente está crescendo 30%, que a gente cresça ali em termos de oportunidade em 20%, 25%. Né? O crescimento dessa estrutura não pode ser maior que o crescimento da companhia, isso não faz sentido. Né? Mas que ele cresça ali bem equilibrado. Muito bom. É maestro, né? Conseguir Exatamente. reger toda essa sinfônica, né? De crescimento, eficiência, pessoas, né? Eu acho que ajuda muito nisso tudo a gente conseguir ter visão de longo prazo. Né? Então, a gente trabalha muito com a questão de planejamento financeiro. Né? Então, a gente tem a definição do produto, a gente tem uma definição de curva de demanda, a gente sabe qual vai ser o resultado, sabe quando vai acontecer. Ótimo, por isso que é bom o cara do financeiro olhar para a pessoa, já sei que ali na frente vai precisar. Então, estou trabalhando aqui hoje para que quando chegar aquele momento, a gente consiga dar toda a vazão que a gente precisa. Então, hoje a gente está construindo um plano de estágio, um plano de estagiário que a gente nunca teve. Por que a gente precisa de estagiário hoje? Não, mas a gente vai precisar aqui na frente. Tem que estar já agora. Então, a gente constrói aqui. Plano de carreira é importante para as pessoas hoje? Muito importante, mas vai ser mais importante aqui na frente. Então, quando chegar aqui, a gente já tem essa estrutura construída, né, que você estava falando antes, né? Como vocês conseguem crescer com a estrutura que vocês têm? A gente está olhando lá na frente e fazendo aqui. A gente não está esperando ficar desse tamanho para começar a se mobilizar, a fazer nossos projetos, né? A fazer nossa estrutura. A gente está estruturando agora. A gente sabe o que fazer. Na hora que chegar o momento, a gente faz. Né? Não vamos esperar ali, agora eu vou começar a estruturar. Não, aí não vai dar certo. Você vai perder o time. Muito bom. Para finalizar aqui, eu queria que você indicasse um livro que mudou a tua visão de como gerenciar pessoas na parte de RH. Olha, eu tenho um livro para mim que foi assim acho que uma virada de chave, que é do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. Muito bom. Ele conta a história dele ali, das adversidades, dos desafios, e assim, eu me identifico por tudo que eu vivi, que a gente falou um pouquinho antes, né? Se a gente for fraco nas nossas dificuldades, a gente vai ser pequeno. Se a gente usar as nossas dificuldades para se fortalecer, no momento certo, você vai estar forte o suficiente para que você supere qualquer barreira. Né? Então, quando a gente olha, aplica isso para as pessoas, se a gente não esmorecer nas dificuldades que acontecem, você aprender com aquilo, você evoluir, você crescer, e não tem problema você passar uns perrengues de vez em quando, acho que isso faz parte do crescimento. É bom. Exatamente. É o treino, né? Exatamente. É o treino pro perrengue futuro. O perrengue do presente é o treino do perrengue futuro. Então, às vezes, eu olho para trás e falo assim, nossa, como que eu consegui fazer isso naquele tempo? Se a gente for pensar, os piores momentos das nossas vidas foram os melhores. Foram os que trouxeram mais aprendizado, que nos tornaram cascudos, né? E isso é muito bom passar por um problema. Para que a gente começa a virar o olhar e agradecer até os problemas, a virada da chave. Perfeito. Mesmo, né? É isso mesmo. E quando você lê o livro do Flávio Augusto, ele fala muito disso. Ele pega lá momentos muito difíceis da vida dele, no início ali, ele é bastante jovem, e aí ele não fala com amargura, muito pelo contrário. Ele fala com orgulho gigante, porque aquilo tudo transformou ele no que ele é hoje. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do que a gente fez atrás, do que a gente sofreu, do que a gente passou. A gente tem que ter orgulho de tudo isso, porque a gente é hoje tudo que nós vivemos. A gente não é hoje o que a gente quer ser, a gente é hoje tudo que nós vivemos. Então, toda a nossa história de vida nos trouxe para esse momento, para esse ponto. Então, tudo é uma construção. E quanto mais forte a gente for nessas dificuldades, mais longe a gente chega. Total, me lembrou uma frase que fala assim, né? Que a experiência não é o que aconteceu com você. É o que você fez com o que aconteceu com você. Como você reage, então, né? Tem gente muito de idade avançada, eu sou experiente. Mas o que você fez com essa experiência? É isso que vai diferir, né? A experiência que você passou, né? Exatamente, perfeito. Muito bom, queria agradecer a tua participação, mas antes disso, Ana, presentear o nosso participante de hoje, aqui está o seu troféuzinho Melhores Cast, legal. Para colocar e levar lá na empresa. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, parabéns pelo case, parabéns por tudo que vocês estão construindo lá, que tenham muitos anos
não só nesse, mas em todos os outros rankings. E a casa aqui tá aberta, quando quiser volta, porque eu tenho certeza que vocês continuarão nesse Sim, crescente, né? E engraçado que a gente vai tomando consciência do quanto nós fizemos quando a gente para falar sobre. É importante isso. Né? Se a gente não parar para refletir o quanto nós evoluímos, a gente acha que está sempre fazendo ali e pegar tudo que a gente fez até hoje. Né? Então, assim, a gente falando aqui vai me vendo as memórias de quando a gente começou lá atrás. Eu acho que é muito importante, de vez em quando, a gente parar e falar, né? Sim. É importante porque a gente está sempre olhando para frente. Né? Exato. A gente está sempre querendo, almejando e buscando, o que é legal e é Exato. importante para avançar. Mas parar para agradecer. Parar para Exato. reconhecer. E o Melhores Cast, para quem é convidado, esse é o momento, né? De, poxa, olha que bacana. É um momento de agradecer, sentir grato por tudo, a jornada, olhar para frente, mas sempre voltar, né? Para entender o momento. E parabéns. Perfeito. Parabéns pela história ali, pela Muito Tecnobank aí. E longos anos para vocês ali. Graças, se Deus quiser. Deixa os contatos da empresa, seu profissional, se você quiser Sim, passar sim. ali o recado para quem você quiser. Legal. Estamos nas redes sociais, Tecnobank, LinkedIn, Instagram, Facebook, vão encontrar como Tecnobank. No LinkedIn, estou lá como Jefferson Piani, Jefferson com F só. Fiquem à vontade para adicionar, para chamar, para conversar, estou à disposição. Então, Legal. às vezes, um pouco da minha experiência pode ajudar também a tirar dúvidas, algum esclarecimento, direcionamento, estou à disposição. Olha, acho que profissional de TI que viu esse episódio aí já vai querer mandar currículo lá. Porque Também estou achando que foi uma estratégia Fiquem à vontade. de Fiquem à atração vontade. de talentos. os caras tá bom. Se der fit cultural, já Perfeito. encontrou uma boa casa aí para vocês. É isso aí. Parabéns. Mais uma Muito vez, obrigado. obrigado, Jefferson. Eu que Sucesso aí agradeço. para vocês. E vocês, fiquem ligados aí no Melhores Cast. Não esquece de se inscrever, compartilhar, curte. Ana, obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Até a próxima. Valeu. Muito bom. E aí?